E aí, meus amigos, vamos tocar em alguns assuntos um pouco delicados, né? Alguns brasileiros, quando chegam na Europa, alguns, não são todos, não vão me condenar por causa desse vídeo. Alguns brasileiros chegam na Europa e têm vergonha de defender, ou pelo menos dizer que é evangélico. Por quê? Porque na cabeça dessas pessoas, eles pensam assim: não, se eu sair do Brasil, eu tenho que me socializar com outra raça, eu tenho que aprender. Isso está bem, está certo, é um caminho legal, né? Mas você tem que ter personalidade, né? Então muita gente, você pergunta assim: seus pais eram evangélicos ou sua mãe protestante? Não, não. E aí a gente acaba descobrindo que depois sim que era, sabe? E que as pessoas, eu estou falando baseado em experiências que eu já fiz, sociais e coisas que eu já descobri, né? Sobre pessoas. Então, na verdade, muitas dessas pessoas têm a família. Mas por que eu estou falando isso? Porque por falta de informação, né? Por falta de informação, essas pessoas padecem, né? De viver as coisas bonitas, muitas das vezes, defender a sua causa, né? Até mesmo ter a força sobrenatural do Criador sobre elas, por causa de uma besteira, né? Então vai, olha só, então vai e nega, é como se negasse a sua raiz, né? Por quê, gente? Porque é o seguinte, ó, deixa eu dizer para vocês, os brasileiros não devem se avergonhar do evangelho. Por quê? Porque o evangelho foi coisa de europeu, foi coisa de Martim Lutero, sabe? Que fez o protestantismo, ele é alemão, tá? Os brasileiros, se for botar na raiz, é cultura indígena e afro, né? Que foi as que influenciaram antes de tudo isso. Os europeus, né? Com os americanos, com tudo isso, no caso da reforma, né? Foi os europeus. Então quem deveria ter vergonha do cristianismo, né, protestantismo, era eles. E eles não têm, eles assumem que são cristianos, católicos, né, ortodoxos, alguns, a Europa inteira. Então os brasileiros, muitas das vezes, têm essa mentalidade de dizer: uau, eu não quero ser evangélico porque igual é vergonha aqui, ou igual os espanhóis vão rir da minha cara. Não. Muitos deles vão rir porque perderam a essência. Os pais para filhos. Na Inglaterra, houve avivamentos em igrejas protestantes, onde os jovens passavam na rua, na Inglaterra, e entravam na igreja para se converter, desesperados. Você está me entendendo? E entravam na igreja para se converter desesperadamente. Os jovens, tá? O avivamento sempre houve. Então você que vem de uma família evangélica e que por qualquer motivo se desviou pelos comportamentos dos pais, se aconteceu alguma coisa com você, pelo menos não diga que você não sabe o que é. Parece que virou moda chegar aqui na Europa e ficar dizendo que não sabe o que é, né? Ah, eu não sei o que é isso não. Para querer se igualar a alguns espanhóis ou ingleses ou alguma coisa, sendo que eles têm os pais, os tataranetos que foram muitas das vezes pioneiro nessas religiões. Então, se for colocar na balança, protestantismo, que a gente chama de crente, não é coisa de brasileiro, é coisa de europeu. O catolicismo também, os anchietas evangelizaram os índios, tá? E daí veio a evangelização do Brasil. Então,
não fique com vergonha de dizer que é evangélico ou qualquer coisa, porque se você quer se igualar aos europeus, você tem que trazer a cultura deles também então. E a cultura deles é evangelismo, é catolicismo, tá? Evangelismo protestante da parte de Martim Lutero, que era alemão, tá? E mais aí o catolicismo, que é da parte dos anchietas, que desceram nas caravelas para evangelizar o Brasil, né? Educar os índios, no caso, na época, tá, gente? Eu não estou chamando ninguém de índio aí, viu? Somente essa parte, né? Para me chamar os brasileiros de índio, eu tenho que me chamar também. Então é isso, viu? Então, é a evangelização. Então, quando você chegar aqui, se você não quiser participar dessas coisas, é um direito seu. Mas agora dizer que você não sabe, eu que não sabia realmente, nunca tinha, minha família não tem participação com essa. Eu evito de falar isso para as pessoas daqui, por exemplo. Eu não digo oiês, que eu eu não tenho necessidade, sabe? Eu falo às vezes mais é para os brasileiros, né? Por quê? Porque não é feio você dizer que você é evangélico. Não é, porque não é coisa nossa. Se você admira eles, então pelo menos nesse ponto seja de acordo com eles. Outra coisa é que tenha uma pessoa que nunca estudou, não sabe da história, né? E aí você não vai seguir por esse caminho, né? É bom sempre ter uma riqueza de conhecimento. Então, toda essa galera, né, que tem esse negócio de dizer não, crente é coisa de brasileiro. Não, crente não é coisa de brasileiro, crente é coisa de europeu. Foi Martim Lutero, foi o protestantismo. Você está me entendendo? Que renovou isso, né? E que fez essa divisão, né? É como se a Igreja Católica estivesse funcionando de uma forma e ele meio que refinou aí o diamante, né? Vamos dizer assim, respeitando a religião das pessoas. E alguns europeus foram perdendo isso por causa das mortes, das loucuras que se cometiam na Europa na época, que todo mundo nascia com alguém nascesse com uma doença, dizia que era anticristo. Uma pessoa fazia alguma coisa, era bruxo, era queimado. Então essas coisas foram deixando mágoas, né? E hoje a Europa é fria, vamos dizer assim, entre aspas, em relação a qualquer, olha que árvore bonita, a qualquer religião, né? Meio que fria, não vamos generalizar. Tudo que eu falo eu procuro não generalizar. Então, gente, esse vídeo é para esclarecer isso, né? Para falar sobre isso, sobre não tenha vergonha de ser evangélico, de jeito nenhum, tá? Se você, no caso de você ter essa síndrome de inferioridade continental, né? Vamos dizer assim. Então você quer, pô, cara, eu passei mal no Brasil, eu tive experiências ruins no Brasil e tenho a oportunidade de morar aqui e quero borrar tudo, esquecer, né? E tenho a possibilidade de viver aqui essa cultura, pois a cultura daqui é católica, é protestante, é Europa, entendeu? Então você, se quiser, né, para que você saiba e não fique fazendo feio, porque eu já conheci pessoas que às vezes ficam dizendo: ai, eu não gosto dessas histórias de brasileiro, de evangelho, essas coisas. Não, isso não é coisa de brasileiro, não, isso é coisa de europeu. Martim Lutero, alemão. Você tá me entendendo? Essas coisas, cristianismo, protestantismo, isso é coisa de europeu. Nós tínhamos outras culturas. No comecinho de tudo, tá, gente? Tô falando. Que nos influenciaram, foi eles que chegaram, né? Fazendo aquelas trocas que não tinham nada de vantagens, né? Os índios não sabiam negociar. E eles pegavam ouro, prata, pegavam tudo e davam, pegavam espécies, né? Pegava
plantas, coisas ricas. Ele dava uma besteira para os índios. E os índios ficavam encantados aí depois eles começaram a educar os índios em relação ao catolicismo, né? Os anchietas começaram a evangelizar o Brasil, entendeu? Então, meu amigo, só desinformado para não saber disso, entendeu? Então você não fale do evangelho e do... Olha o tanto de fruta aqui, ó. Olha. E são doces, hein? Porque... Sabe que eu te digo que são doces? Porque em casa tenho, que a patroa da minha esposa deu pra ela. E tem. Então é isso, gente. Fica aí esse vídeo, né? Eu volto daqui a pouco de algum lugar.